Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Vamos lá, pessoal. Podcast de hoje eu consegui trazer dois amigos, um das antigas e o outro mais novo. E a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que 9 em cada 10 pessoas não conseguem fazer. Isso se chama gestão de tempo. A gestão de tempo, a gente sabe que hoje, quando a gente vai olhar multitarefas que a gente é, na realidade, pai, filho também, às vezes você cuida do seu pai, tem seu trabalho, tem que levar menino no colégio, tem que levar menino em exercício físico, tem a sua mulher que você tem que dar atenção para ela, de repente aquele horáriozinho, um almoço, um jantar, mas tudo que você faz, você precisa gerir o seu tempo. E principalmente quando você faz mais de uma coisa, como eu faço, consultório, podcast, mentoria, essas coisas todas, você tem duas possibilidades. Ou você vai fazer tudo mal feito, que existe essa possibilidade que a maioria das pessoas fazem, ou você pode ter uma opção de você aprender a gerir o seu tempo. E hoje, para eu falar aqui com as pessoas que sabem gerir o tempo, e aí vocês até vão ver como é que eu vou fazer a apresentação deles exatamente para vocês não terem dúvidas do que eles fazem. Vou começar com meu grande amigo, Leandro Correia, que é diretor de manufatura da Triumph, esposa da Josiane, pai da Manu e da Maju e triatleta. Leleco, cara, muito obrigado. Acho que se não for o fã número 1 aqui do Jeff Podcast, deve estar lá entre o top 3, pelo menos. No top 3, com certeza. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite, Gui. Obrigado pelo convite, Jeff. Um prazer estar aqui, cara. E aqui do lado esquerdo, da left side of the corner, né? Então vamos lá. Ícaro Gaspar, CEO do All In Hub e da Overall Consultoria, então ele que manda nesse negócio todo, não vamos falar palavrão. Você já pegou, quem tava aqui, já pegou a história, tá? E tá onde a gente grava o Jeff Podcast, mas também marido da Roberta, ele ficou enciumado quando o Leandro falou que ele era esposa dele. Essa que realmente manda. Ia chegar onde a gente quer falar. Você acha que manda, mas olha só, você já não, Roberta, tá? Quem manda mesmo, de fato. Você só tem assina o papel só por causa disso. Pai do João e da Ana Rosa e também ajuda as pessoas a resolver problemas, não é isso? Exatamente. Seja bem-vindo, Ícaro, também, cara. Cara, obrigado pelo convite, é um prazer estar por aqui pelo Jeff Podcast, tão reconhecido podcast aqui no Norte. Obrigado pelo convite, mais uma vez. E a gente falando até de network, cara, vocês dois já se conheciam lá atrás e de repente, de vez em quando vocês vão tendo contato, né? Quando o Leandro veio pra cá e agora também aqui, quando a gente vem fazer um podcast, é interessante a gente conseguir rever os amigos que às vezes não tem tempo nem de tomar um vinho, nem de fazer nada junto, não é isso? Um fato que a gente se conhece desde o tempo que ele era pobre ainda. Faz tempo. Foi mais humilde. Outro dia eu fui almoçar com ele ali, foi mais humilde. A gente foi pedir um vinho, aí ele já veio perguntando da uva da região. Eu falei, putz, cara. Vocês me confundem, olha, desse jeito, eu confundi a galera aqui desse jeito também. Ainda agora a gente tava falando no almoço que a galera já tá falando que eu tô lavando dinheiro. Eu não vou desmentir, não. Eu não vou. Você tá vendo muito dinheiro? Não traga dinheiro, vamos nós. Receba, duplico, triplico. Deixa eu perguntar pra vocês, e Leandro, eu queria saber de ti, quando a gente vai falar sobre gerenciamento de tempo. Cara, a gente sabe que a vida é corrida, a gente tá, e tem momentos também da vida, eu e você, a gente tá num momento realmente, os dois, Muito diferente. Muito diferente, não, mas eu digo o seguinte, trabalhando. A gente tá trabalhando, cara, olha, Ícaro, o trabalho atrapalha os treinos da gente. Muito. Vocês treinam? Poxa! Cara, mas como é que você faz, Leandro, para você conseguir otimizar o seu tempo, já que você tá na linha de frente e a gente tá gravando agora em final já de junho, e na verdade, para os ingleses, para sua fábrica, o fim do ano é agora, né? Como é que você consegue? A gente tá entrando, essa semana é o fim do ano fiscal. O inglês, ele trabalha, ele é diferente em tudo, né? Desde do lado que dirige o carro, a moeda, a medida e tudo mais. Então, o nosso ano fiscal, ele termina dia 30 de junho. Então, ele vai de 1º de julho a 30 de junho. Então, a gente busca, primeiro, saber o que importa, priorizar. E aí, com isso, a gente aprender a dizer não, que é o que a gente aprendeu com o nosso amigo Euler, né? Que
prioridade, a gente tem que priorizar, para a gente se planejar, precisa saber dizer não para aquilo que não interessa. Exatamente. Esse é o grande desafio nosso. Ícaro, como é que você faz também, cara? Já que você palestra, tem o All In Club, e você tem várias coisas que eu vejo você em várias frentes. E, cara, como é que você dá conta de tudo, velho? Vamos lá. Essa pergunta me faz já tem algum tempo, porque acho que desde os meus 15, 16 anos ali, eu sempre tive várias atividades. Faculdade, empreender, trabalhar na época no distrito industrial e nunca deixei de empreender, mesmo trabalhando no distrito, sempre fazendo faculdade, sempre estudando. Depois, uma empresa, 2 empresas, 3 empresas, às vezes de segmentos diferentes. Então, como que a gente sempre foi essa pergunta, cara, como que tu te divide para conseguir ser pai, ser seu marido, seu pai? Ainda dá tempo de fazer alguma coisa na saúde? Primeiro, o que o Leandro falou é muito concreto. Entender o que não é prioridade, o que efetivamente é prioridade. Depois disso, entender que ou você tem a sua agenda, ou você vai fazer parte da agenda de alguém. Isso é fatal, preto né? no branco. Aham. Então, eu que gosto de ser um protagonista da minha vida, eu gosto de direcionar minha vida, eu crio minha agenda. E aí eu defino o que é prioridade. Qual é a agenda de terceiros que é prioridade, está em compatibilidade com a minha. E depois disso, o que não é no meu horário, e no que é prioridade para mim. E aí a gente vai negociando, cada ciclo de vida tem uma prioridade diferente, né, cara? Tem época que a gente realmente tem que entender que, cara, eu vou dar uma baixa de performance aqui no trabalho porque eu tenho que focar em casa, tenho que focar na minha família. Às vezes, cara, eu vou dar uma seguradinha na família porque eu tenho que focar no trabalho. Então, a gente fala sobre a roda da vida e a satisfação que você tem em cada área da tua roda da vida. A lógica, né? A maturidade vem quando tu entende que a roda nunca vai rodar redondinha. Cada etapa da tua vida, tu tem uma área que vai ser negociada. Essa área negociada precisa ser negociada, não pode ser negligenciada. E isso, né, essa definição de prioridades, é o que faz com que tu comece a assumir o controle da tua agenda, consequentemente da tua gestão de tempo. Ó, Leandro, quando a gente vai falar sobre agenda e a gente sempre vai bater, o Ícaro falou perfeito, cara, sobre a história de você começar a ter esse controle. Se eu for perguntar pra você hoje em dia, você bate ali no domingo, cara, como é que você faz sua agenda? Por onde você começa? Eu trabalho com gestão de produção, né, cara? Eu costumo dizer que produção não é uma ciência exata, é uma arte. Você tem várias ciências envolvidas porque para no final você ter um produto final. Então você tem gestão de pessoas, de emoções, de cadeia de suprimento, de sistema, de infraestrutura de TI. Então a gente tem um plano macro, mas você tem que ter a flexibilidade e a criatividade para ir se adequando aos fatores externos que vão acontecendo. Por exemplo, a gente está planejando produzir um produto, uma moto de 900 cilindradas. De repente, você começa a produzir e o tailandês deixou de colocar uma peça dentro do kit. Você vai fazer, aí você tem que buscar alternativas. Eu posso pegar de outro modelo, eu troco, eu mudo, e o que eu vou fazer com o segundo turno? Então você tem que ter uma linha mestra, mas vai adaptando conforme o dia. O meu plano era nadar às 6 da tarde, mas aconteceu alguma emergência durante o dia, no finalzinho do dia ali, eu não vou deixar de atender a necessidade da fábrica para poder nadar. Sim. Então, complementando o que o Ícaro falou, você também tem que ter a maturidade para saber que a prioridade muda também. Às vezes até ao longo do dia. Boa. Aconteceu alguma coisa fora do teu roteiro ali, você tem que se adaptar para que no final do dia você atenda os objetivos macro sem negligenciar nada. Eu tava perguntando até isso porque eu faço muito... A minha gestão de tempo vem muito no domingo ali, eu já olho o que eu tenho na semana. Então, assim, o primeiro... E eu sempre lembro, vocês devem ter visto também, aquele videozinho onde o professor chega com um pote e ele vai botando pedras grandes, depois pedras menores, depois areia, depois água. E eu sempre lembro por último, que... Na cervejinha ele vai tomar lá fora, né? Mas eu vejo sempre daquele jeito que a minha construção sempre é essa. Então vai ter momentos. Então vai ter momentos onde o trabalho é mais importante. Então, cara, eu vou começar botando no meu consultório as coisas direitinho. Aí depois, cara, o que é a família? Depois, o que eu tenho de treino?
tem época, vamos dizer, quando a gente tá No perto do ciclo ciclo ali outro pra jogo, fazer um né? Ironman é outro jogo. Eu começo botando umas horas De treino, de treino, porque tem 4 treino da manhã, à noite. e à noite pra ver o que depois encaixa. o resto eu vou encaixando. Até porque depois que termina um ciclo de Ironman, a gente brinca, a gente diz que tem um negócio chamado vida, que a gente volta pra ela, né? Volta pra ela, volta a trabalhar. Oi, fale. O meu domingo, basicamente, o planejamento começa. O meu chefe hoje ele fica na Tailândia, então ele fica 11 horas à frente. Então, domingo à tarde eu estou fazendo o meu relatório, porque o meu chefe, quando ele chegar 7 da manhã da segunda-feira, que ali já vai dar 4 da tarde aqui, já é 5 da manhã lá, 3 da manhã lá. Então, quando ele acordar, ele quer saber o que aconteceu no Brasil e no mundo inteiro. E ele não quer saber do fuso. do fuso horário. Ele quer saber que ele quer acordar de manhã e ver o mundo inteiro. O que aconteceu no mundo? No Brasil, na Índia, na Inglaterra e na Tailândia. Então eu começo o domingo, eu termino o domingo fazendo esse relatório, que é onde eu já vou mapear onde são os pontos de atenção para a semana. Isso no que diz respeito à fábrica. E aí, no domingo à noite, ou na segunda de manhã, a gente recebe a planilha do professor, e aí começa a ver quais são os treinos que a gente vai conseguir encaixar. Ô, Ícaro, e como é que é a tua agenda quando você bate assim no final de semana, no domingo, que você vai Cara, construir? eu já não bato mais agenda no final de semana, né? A minha agenda é muito dinâmica. Eu já tentei ter secretária, etc e tal, mas eu entendi que, como minha agenda é muito dinâmica, é muito mais fácil eu aprender a ter uma alta eficiência na agenda e como operar mesmo a agenda, do que eu depender de alguém para olhar a minha disponibilidade, uma coisa parecida. Então, eu aprendi, tá aí uma dica muito boa, usem Google Agenda, mas aprendam a usar efetivamente todas as ferramentas que ali existem, porque hoje eu toco o grupo como um todo aqui, a gente tem 4 operações, então, além de ser pai, além de cuidar da minha saúde também, etc., além de ter 2 filhos ali, que tem um que está extremamente necessitado de horários, de atenção nossa, então, eu não tenho essa parada mais. Essa parada que eu digo, parar um momento no final de semana para revisar o planejamento da semana, é diário, todo dia eu olho, e no domingo eu me dou o luxo de não olhar, porque eu tô acompanhando ela até sábado. Eu conheço, eu vou ajustando, e uma coisa que eu faço crucial, toda manhã, a primeira coisa que eu faço é olhar pro meu telefone, não é pra ver mensagem nem nada não, é olhar minha agenda, pra recuperar, cara. Então hoje é isso aqui, só pra recuperar. A gente já sabe, eu tô olhando. Eu trabalho com 2, 3 telas de computador. Uma delas é a agenda. Quase 100% do tempo é a agenda, que eu fico olhando, cara, qual é o compromisso, eu tô precisando, Eu vou já falar aqui sobre 3 passos que eu uso para aumentar a minha capacidade de execução e, consequentemente, gestão de tempo. E uma delas é agendar. Então, tudo que eu penso em fazer de compromisso, tem algumas etapas que passam, que a etapa onde eu aumento a probabilidade de se fazer é quando eu agendo. Então, minha agenda, se tu olhar, ela é muito bem preenchida. Além disso, tem ferramentas que permitem com que pessoas consigam acessar a minha agenda e marcar horários para eles, como sessão, etc e tal. Então, é dinâmico, bicho. É todo dia. Todo dia, 7 da manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu olho é a minha agenda. E durante o dia eu vou ajustando ela. Vou verificando se ela tá na prioridade. Cara, eu tô dando... Quanto tempo eu tô gastando? Eu tenho lá as etiquetas da agenda, então eu consigo enxergar quais são os compromissos pessoais, quais são os compromissos com a minha esposa, quais são os compromissos profissionais. E pela cor dela eu já consigo balancear. Cara, eu tô usando muito tempo pro trabalho, coisa que eu não deveria estar fazendo agora. Ou então vice-versa. Leandro, e distrações, cara? Eu vejo muito o crescimento que a gente teve profissional e muitas das vezes a gente tinha muito tempo disperso. E, cara, era muito legal. Era bacana que a gente podia ir lá tomar café junto e tudo. E como foi pra você começar a tirar as distrações e eu queria entrar muito assim, como é que foi aprender a dizer não? Porque a gente hoje em dia é bonito a gente falar. Até porque a gente não tem a outra opção. Mas como é que foi pra você, cara? Você que sempre foi um cara, putz, muito bacana com todo mundo, sempre de boa, sempre solícito. Como é que é pra você, cara, começar a dizer não porque não tem mais opção? Foi um desafio, ainda é hoje, não é, vou te falar que não é simples, não vou para um evento, ou não tenho interesse, ou não consigo, mas ainda hoje é um desafio, cara, e é algo que você tem que ir exercitando e ter como prioridade. O Sérgio Cortella fala, o que importa é saber o que importa. Então, até você ter maturidade para ter consciência do que é importante,
Por exemplo, algo que eu implementei desde que a gente começou a treinar foi: eu tenho o direito de ter 1 hora do dia para mim. A gente passa, nós aqui passamos a grande parte do dia cuidando dos outros. Ou de pai, de mãe, de funcionário, de esposa. E quem cuida da gente, né? Então a gente tem que cuidar. Eu tenho um combinado com a Josi que quando eu vou treinar, eu desligo o celular, ou deixo no mudo. Eu só atendo se ela ligar 3 vezes. Porque ligou 3 vezes é bronca. Então, A casa caiu. a casa caiu. Como diz o caboclo daqui, cuida, né? Cuida, né, cara? Cuida e corre. Então é aquela hora de introspecção, de nadar, de pedalar, de conversar com a galera, de não falar de trabalho, de falar de coisa leve, para eu cuidar, de ter condições de cuidar de mim e poder estar em plenas condições de cuidar dos outros. Eu gosto muito do Cirque du Soleil. Eu acho que quando você acha que chegou na plenitude, você se acha o máximo, assiste uma peça do Cirque du Soleil, você vai ver que você está longe da excelência, né, cara? E eu gosto mais daquela parte dos pratos. Eu digo que a nossa vida ali é rodar os pratos. Então você tem um prato trabalho, prato funcionário, prato chefe, pai, filho, sobrinho, irmão. Você não pode deixar nenhum prato cair. Então, não adianta nada eu ser um profissional excelente e um marido... Meia boca. Nem meia boca, só o beicinho, né? Só o cantinho. Eu conheci um cara que ele fala, quando estava estudando, ele falou assim, ó, ele é mineiro. Eu falei, não, você tem que ser nota 7. 7 marido, 7 pai. Não adianta você ser 10 em executivo e 2 de marido. Vai dar ruim. Então, a gente... rodar os pratos para não deixar nenhum cair, esse é o grande desafio. Eu vi esses dias, cara, até o Caio Carneiro falando sobre isso. Eu acho que é pior do que você rodar prato é ser o prato, né? Alguém que tem que rodar ali pra rodar. Oi, cara, e pra você, cara? Porque, pô, eu vejo você sempre de boa, sempre solícito também com as pessoas. Cara, a galera te chama pra um almoço, um café e tal. E às vezes, pô, eu imagino, eu até... Não sei se aí você pode falar, de repente, se você até quisesse fazer uma parte boa aí com a esposa, mas eu vejo que, pô, sua esposa trabalha com você, então assim, como é que é pra você, cara? Porque você tem convites de jantares e tudo, que graças a Deus eu e ele, no final de semana, a gente tá na nossa toca, ninguém tá chamando pra nada e a gente tá dando graças a Deus. Como é que é, meu irmão? Cara, vamos lá. Eu concordo com tudo que o Leandro falou. Acho que a gente, se eu for pro caminho aqui de falar como que é a minha vida, como que eu organizo isso, os convites e dar prioridade, etc., eu vou falar muito o que o Leandro já falou. Então eu vou usar uma ferramenta. A gente quer fazer isso, né? A gente quer entender qual é a prioridade, a gente quer entender para onde, no que a gente vai dizer não, como que a gente vai dizer não. Então, primeira coisa que eu encontrei como ferramenta, há muito tempo atrás, chama-se Matriz de Eisenhower. Já estou a falar? Já. Matriz de Eisenhower nada mais é do que a relação que você faz entre o que é importante e o que é urgente. Tem coisas que são importantes e não importantes, tem coisas que são urgentes e não urgentes. Aí você faz uma matriz e você consegue entender 4 quadrantes, né? Você vai compilando ali, não importante, não urgente, o que você faz? Elimina. Não importante, urgente, você delega. Não é importante, não precisa você fazer, mas é urgente, alguém tem que fazer essa porra. Você delega. Se é não urgente e importante, você planeja. Se é urgente e importante, você faz agora. Então, se é urgente e importante, alguém deixou de planejar antes. Exatamente. Também tem essa, né? Então, lá passou por tudo, por todos esses, né? Então, a análise é naquela hora ali. Cara, essa situação, ela tá em que parâmetro desse? Aí vem aquele passinho para trás lá de entender o que é importante para você é o que é sua prioridade. Então, tua prioridade tem que estar muito clara. Não adianta tu querer abraçar o mundo. Eu já tentei abraçar o mundo algumas vezes e meu burnout veio cedo, né? Agora tem nome, né? Burnout. Você não sabia que era. Eu não sabia nem o que era. No laudo deu o diagnóstico de esgotamento físico e mental, com 22 anos de idade. Por quê? Porque queria abraçar o mundo, queria fazer tudo ao mesmo tempo. Uma coisa é você ter gestão de tempo, outra coisa é você ter gestão de tempo eficiente. Uma coisa é você conseguir ocupar todas as tuas 24 horas do dia. Outra coisa é com que você está ocupando essas 24 horas e qual é o resultado que ela está trazendo para você. Então, a base é entender quais são as prioridades, qual é o teu momento, qual é a prioridade. Depois disso, usa uma matriz dessa para entender, cara, o que eu vou fazer, o que eu vou eliminar, o que eu vou delegar, o que eu vou planejar.
Isso ajuda muito a dar clareza do porquê que eu tô dando não ou porquê que eu tô dando sim. A clareza de entender naquele momento que, cara, isso é um imprevisto, isso é importante, isso é urgente, eu vou ter que fazer agora, eu vou ter que mudar todo o enredo aqui para construir essa nova solução. Então, ferramenta, matriz de Eisenhower, na minha percepção, é uma das ferramentas mais legais pra gente botar em prática isso aí. Uma coisa que eu não tenho feito mais, por exemplo, é almoço com fornecedor. O fornecedor quer conversar, quer bater papo. Amigão, vamos comer aqui na fábrica? O bandejão é bom, todo mundo come igual. A gente senta e resolve. Eu descobri que a vida é curta demais pra gente perder tempo com gente chata. Então eu não vou deixar de sair pra almoçar com os migoletes, com a turma do treino, pra ficar procurando assunto e falar de política com um fornecedor que eu nem vi e que o assunto que eu posso resolver com ele leva 10 minutos. Então, pra que eu vou levar 1h30, perder 1h30 do meu dia, atrasar um monte de coisa se eu não vai me dar um prazer, eu vou ficar procurando o assunto. Então, isso eu já não faço mais. Sair para jantar à noite com o fornecedor, também não saio mais. Ah, vamos, bicho, é mais fácil negociar com o meu chefe e almoçar do que com a minha mulher. Então, eu vou chegar em casa cedo, antes do sol se pôr. A minha missão é chegar em casa antes do sol se pôr. É quase o crepúsculo, né? É, Mas tem uma coisa que é interessante quando você falou sobre a matriz. Logo que eu aprendi, tem uma coisa que eu faço que é o seguinte: o que não é urgente, mas é importante, eu deixo anotado no meu celular, porque é o seguinte, cara, vamos dizer, consultório terminou mais cedo. O último paciente não veio, já ligou, já disse que não veio. Cara, eu tenho um tempo livre, cara, eu vou fazer alguma coisa. E aí o que que eu faço? Eu pego na minha agenda, isso aqui eu tenho que fazer. E saio dando o check nas coisas que tem que fazer, e às vezes eu vejo que 1, 2, 3 coisas que eram pequenas, mas que até psicologicamente pra gente, você já fica melhor. Fala assim, cara, resolvi principalmente aquela atividade chata, aquela que você não gosta de fazer, mas tem que ser feita. Não, tem que ser feito, mas você mata ali na hora porque você já resolveu, e isso aí deixa, e quando você faz isso, você deixa que ela passe pra urgência. E aí quando entra na urgência, porque assim, pra mim urgência é, cara, a escola ligou porque o filho tá doente. Meu irmão, acabou, velho. Larga tudo e... É urgente, tchau e bem. Tchau e benção. Tá legal pra ninguém. Agora eu queria entrar num assunto com vocês que eu acho que a maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande. Que você falou sobre isso aí, cara. Delegar. Como é que é pra você, Leandro? Porque o delegar não é fácil. Muitas das vezes a gente tem a síndrome de achar que só a gente sabe fazer e só a gente que faz bem. E quando eu vejo, a Triumph, quando foi esse ano, dobrou, teve que botar no segundo turno, e foi uma das coisas que eu e você conversamos no telefone, falou, nego, e aí? Porque assim, cara, tu não vai estar 24 horas na fábrica, quem é que vai estar lá pra você, como é que você vai fazer, como é que é pra você delegar? Cara, delegar para mim foi uma jornada de aprendizado. Quando a gente começou a empresa há 12 anos atrás, eu escrevi o contrato social, eu criei o CNPJ, eu comprei cada móvel que tinha dentro da fábrica. Então, era o Leandro da Triumph. Então, o meu sobrenome era Triumph. E isso ia acontecendo muito bem, cara, durante uns 4, 5 anos. Mas para você ter o autoconhecimento em perceber que o negócio cresceu, que você não consegue mais estar envolvido em tudo e começar um processo de transição é um desafio psicológico. Para você entender. Para quem tem a gestão de uma fábrica é um filho, cara. O carinho que você tem pelo filho, você tem pela fábrica, porque você montou aquilo tudo ali. Então, quando você tem que delegar, é a mesma coisa que o filho foi embora de casa. Você ensinou o que tinha que ensinar e agora ele tem que aplicar, e você reza para que ele faça igual o que você falou ou melhore. Então, eu sofri bastante com isso. Eu tive que ter muito apoio do meu chefe para aprender e investir muito em treinamento com a minha equipe, para que eles entendessem, primeiro, os valores da empresa, para que... O que eu aprendi? Quando você tem claro os valores e as prioridades, se você, por mais que o final de uma decisão seja errado, mas você seguir os valores, você está coberto. Então, nossa, segurança, qualidade,
segurança e qualidade. Então, essa decisão, os funcionários estão seguros, tá? A qualidade do produto está comprometida, tá garantida. Então, se quando você toma as decisões com base nos valores, independente do resultado que der, você tem respaldo. Então, foi muito duro para mim. E aí, no começo, você dá, mas vai checar, e você acaba fazendo 2 vezes. É pior, né? É pior ainda, porque você nem relaxa. Mas quando você vê que... Hoje eu chego na forma, cara, o que é isso aqui? Eu falo, não, mudamos, chefe. Pô, ficou muito bom. Ficou legal, cara. Eu não teria condição de fazer tão bom quanto. Então você fica orgulhoso, porque você entende que o seu papel foi feito. Eu até falei pro meu chefe, na última visita que ele teve, chefe, a gente trabalha para ser inútil. O chefe tem que trabalhar para ser inútil. Ele, como assim inútil? Você não tem valor? Eu falei, eu tenho valor. Só que o meu valor está em preparar a equipe. A partir do momento que eu não tenho mais necessidade de estar na empresa, quer dizer que meu trabalho foi bem feito. Não é, antes até de passar para o Ícaro, eu sempre tive muita facilidade de delegar. E isso aí eu acho que às vezes a gente vem com a liderança, nós 3 somos líderes. Líderes, tá? Os 3. E eu vejo essa opção de... Só que o mesmo sendo líder, o líder é aquele que, cara, vamos lá, tem que fazer, vamos lá. Eu sempre fui aquele cara, um exemplo simples. Hoje em dia eu faço tráfego pago, mas eu lá atrás eu sentei na frente com o computador, na frente da TV, botava no YouTube como fazer tráfego pago. Então eu ia fazendo. Então todos os passos do que eu faço hoje em dia, eu aprendi. E depois o que é que eu fiz? Eu deleguei. Sim. Só que na hora de delegar, depois eu sei cobrar. Por quê? Porque você entende. Porque eu entendo. Você tá entendendo? Então, assim, isso é uma das coisas que as pessoas às vezes não entendem, que quando eles querem delegar por delegar, dá um exemplo prático. A minha esposa uma vez falou assim, cara, a gente precisa pedir para nossa cozinheira fazer uma comida melhor, assim, assim, assado. Eu falei assim, você sabe fazer? Ela falou, não. Eu falei, então como é que você vai cobrar uma coisa que não sabe? Então, muitas das vezes as mudanças lá em casa... Cara, eu vejo no YouTube, eu paro um sábado, olha, tá aqui. Cara, corta isso, deixa tudo direitinho. Mas eu vou pra cozinha, pra gente fazer, pra depois que deu bom, fala assim, cara, você aprendeu, beleza. Então, a partir daí, na outra semana, eu só falei, ó, faz de novo, porque a gente aprendeu. E, cara, como é que você lidar com isso, com delegar, cara? Você é bom em delegar? Você ainda tem muitas amarras? Como Hoje é que você consegue? Pra cacete. A gente não é tão ignorante assim, né? Cara, lá com 22 anos, quando eu tive o burnout, foi muito porque eu não sabia delegar, descentralizar. Na verdade, eu acreditava que em um momento de crise eu tinha que absorver tudo, né? Porque eu era o melhor que fazia. E a gente que é líder, a gente que sabe que a gente, de certa forma, realmente performa mais do que a média, a nossa tendência é acreditar que a gente faz tudo melhor do que todo mundo. Uhum. Em determinado momento, você entende que você só vai crescer se você dar autonomia para as pessoas. E aí você tem um conflito do aprendizado, de delegação, na verdade, que é o que é delargar e o que é delegar. Arremesso de atividade, né? Falar para empregada lá, cara, vai lá e te vira para fazer um prato novo sem... Limpa a casa. Tu nem antes... primeiro, ela não sabe fazer, tu não sabe fazer para ensiná-la e quando você contratou ela, você não contratou uma pessoa com competência para isso. Isso é delargar, né? Delegar é exatamente o que você faz aí. Se a pessoa não tem a competência e você está passando uma responsabilidade para ela, você vai acompanhar, ensinar através de exemplo, através de desenvolvimento. Você está lá do lado dela até você conseguir deixar ela fazer sozinha. E isso é o processo de delegar. Então, o mais importante é você entender, primeiro de tudo, na minha percepção, para se conseguir delegar as coisas, entender que você só vai crescer se você der autonomia para outras pessoas. Não tem como. Tem um estudo científico. Jim Rohn, por exemplo, fala sobre até 4 pessoas você liderar. Acima de 4 pessoas, você precisa descentralizar a tomada de decisão ali, que seja operacional ou tática, porque a quantidade de link de comunicação que você faz já vai se perder comunicação no meio do caminho, já vai se tornar ineficiente. Então, se você está liderando mais do que 4 pessoas, já acredite, você precisa delegar. Você não vai conseguir crescer. Você já está perdendo eficiência. Tem gente que é pior. O Jeff Bezos, por exemplo, fala que é até... Não, desculpa, o Jim Rohn é até 6, 7 pessoas. E o Jeff Bezos ele fala que é uma pizza.
Se na tua reunião que tu estiver conversando com os teus liderados, tu conseguir dividir uma pizza, beleza. Se tu não conseguir dividir uma pizza com eles, já ficar faltando, você já precisa dividir essa equipe. Então, primeira coisa é essa. Entender que você precisa da autonomia. Autonomia é difícil de se dar pra caramba, porque você tem que ter confiança. Então, você precisa melhorar exatamente esse pré-dar autonomia. Como que eu vou dar autonomia pra alguém se eu vou ter que ficar lá no cangote dela pra checar se ela tá fazendo o que eu botei ela pra fazer? Cara, quais são os indicadores que tu tem pra entender de longe se tu tá deixando a pessoa performar realmente? O maior erro da maioria das pessoas é contratar gente boa e ficar no cangote dela. Não, e Ela fazer igual você faz. Exatamente, aceitar que o método pode não ser igual ao seu. Por isso que é importante o que tu disse. Valores, alinhamento de pra onde que a gente vai, por que que a gente vai e como que a gente vai. Se isso tiver alinhado, você dá a missão pro cara, pega a competência e a habilidade do cara e deixa ele operar. Só que tu precisa ter uma gestão que diga, olha, tá aqui o indicador do cara, ele tá performando ou ele não tá performando. Não importa como ele vai usar o know-how dele. Então isso primeiro é tu ter o entendimento de que você precisa dar autonomia e você precisa preparar o seu negócio, ou a sua vida, para dar autonomia. Seja contratando melhor, seja criando um programa de desenvolvimento dessa equipe que tu tá delegando. Mas delegar é crucial. E isso, o que tem a ver com a agenda? Cara, você só vai conseguir ter agenda, só vai conseguir ter, em um determinado momento da tua vida, só vai conseguir ter tempo para você, só vai conseguir ter tempo para tua esposa, etc., para as coisas que não estão ali diretamente ligadas com a tua produção, quando você começar a descentralizar essa agenda de produção. Outras pessoas estiverem produzindo. Quando você tiver, em vez de fazer 10 reuniões operacionais, você fazer uma com 10 líderes. E esses 10 irem produzir. Aí você vai conseguir tempo na sua agenda para colocar em outros ciclos de vida, outras áreas da vida. Então isso tem tudo a ver com gestão. E você entender também que vai ter problema, vai falhar. E é aquela don't shoot the messenger, né? Você não vai bater no cara porque ele fez errado. Você tem que dar essa autonomia. Eu tive muita dificuldade no começo, até um exemplo. O meu chefe me cobrou que eu tinha que delegar porque o negócio estava crescendo, eu não estava conseguindo mais atender. E aí ele falou, a gente foi instalar uma máquina nova, R$500 mil. E aí eu não acompanhei nada, deixei na mão da engenharia, e ele, e aí, como é que tá o projeto? Eu falei, não sei. Mas como você não sabe? Eu falei, não, eu vou ter informação daqui a pouco. Não. Mas você não falou que eu tinha que delegar? Eu deleguei, eles estão fazendo lá, eu vou ver depois. Ele, qual que é o projeto mais caro que você já fez nesses 5 anos? Eu, esse. E você delegou? Até o que você vai delegar? Importante, urgente. Tá delegando por quê, cara? É pra tu fazendo. Não, o meu pensamento agora é o seguinte, quem que vai sair com sua esposa e com o menino pra jantar? Porra, não é você? Você delegou realmente pra outra pessoa ir lá? Tá entendendo? Exatamente. Então é um aprendizado contínuo, cara. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, que eu acho super legal, até para perguntar, principalmente para você, Leandro. As pessoas entendem que quando a gente vai ascendendo, a gente vai tendo, acredita-se que tem uma vida mais tranquila, tá? E bullshit, né? Então a história não é essa. Mas chega um momento que você fez engenharia, eu fiz medicina, você fez o quê, cara? Desculpa, engenharia. Só que assim, cara, o quanto hoje em dia, dentro da tua empresa, é de engenharia e quanto é de pessoas? Eu digo que hoje eu sou muito mais psicólogo e consultor financeiro do que engenheiro. É mais assim, chefe, eu quero fazer um empréstimo, chefe, eu quero um consignado, ou então a minha mulher foi embora, o que é que eu faço? É muito mais do que engenharia. Engenharia eu não uso, basicamente. O que teve que fazer de engenharia foi até para você chegar lá em cima. Chegou lá em cima, acabou, né? Eu digo que existe um emburramento. Eu acho que a gente usa engenharia por causa do processo lógico das coisas. A gente usa muito a lógica. A gente brinca, mas é a dinâmica. Exatamente, a dinâmica, o conceito básico de cara, olhar cenários, entender quais são as probabilidades. Eu acho que a gente olha isso, só que não efetivamente para entender a dilatação dos sólidos. Mas para entender a dilatação da vida, né? Cara, aonde que eu
vou colocar atenção, se realmente é isso que você tem que fazer, é um empréstimo realmente, cara? Quais são as outras opções? Exato. O que A você gente vai usa a comprar? lógica da engenharia para ajudar Não, outras pessoas. a nossa terapeuta Maíra que não escute, né? Mas eu vejo muita correlação entre a psicologia e a engenharia, cara. Porque na última linha, os pensamentos ele tem uma lógica. Então tem um caminho. Então a gente consegue aplicar muito dessa lógica na gestão de pessoas, no entendimento, porque as coisas são muito repetitivas. E aí se você fizer, na realidade, um mapa, você já entende pelo menos 90% do processo E, mental das e pessoas. como ajudar, como entender, como direcionar. Às vezes, tá com problema, liga para um amigo doutor, minha equipe técnica, quem pode me ajudar? Isso aí é o WhatsApp, ele falando, equipe WhatsApp. técnica, vamos lá, quem é médico aí? Responde essa pergunta aí. Pergunta de vestibular, né? Vamos lá, Para passa. quem eu posso mandar um funcionário aqui da fábrica? E pra ti, cara, como é que é a história de pessoas, cara? Como é que você lidar com isso? Porque quando a gente fala de gestão de tempo, é o seguinte, tu tá gerindo teu tempo bacana, cara, mas tem nego que passa e te atropela no meio da tua gestão de tempo, que tu fala, para tudo aí, nego, porque senão eu não consigo. Como é que você faz isso no dia a dia? Cara, vamos lá, duas coisas. Acho que a primeira delas é... Tudo é pessoas, né? Tudo é gente. E tem uma tendência muito grande da gente que é lógico, a gente que é de exata aqui, a gente é muito lógico. Tem uma tendência muito grande da gente ter a nossa lógica. E a gente acreditar que as pessoas vão resolver os seus problemas do jeito como a gente acredita que elas vão resolver. Então, uma coisa que no meio do caminho... Principalmente nossos filhos. Oh! Então, uma coisa que eu aprendi no meio do caminho é que definitivamente não existe só a minha lógica, né? Existem cenários diversos, mapas diversos, então o quanto mais você, principalmente você que é um cara de exato, uma mulher de exatas, puder expandir a tua mentalidade, ter o autoconhecimento, consequentemente, quando a gente expande o nosso autoconhecimento, a gente conhece mais sobre gente, isso ajuda muito a você criar cenários diferentes do que você tem a maturidade hoje. Então, quanto maior a maturidade, maior a tua oportunidade de construir cenários e entender as pessoas. E aí dar direcionamento mais no mapa da pessoa, para que ela entenda, né? Da forma como ela vai entender. Mas sempre a gente tá ali, a gente tem os nossos valores, todo aconselhamento, o direcionamento que a gente dá é advindo de experiências ou valores que nós acreditamos ou vivemos. Então, porém, né, acredito eu que o que tem muito a ver com gente, trabalhar com gente, gerir gente, ajudar as pessoas a definirem prioridades na sua vida, tem a ver com você mesmo se conhecer, ao ponto de entender o que é o ser humano, entender que existem perfis diferentes, cada perfil vai ter prioridade diferente, e entender, cara, esse cara tem a prioridade mais... para ele é mais importante família do que para mim, por exemplo. Ele tem um valor de família maior do que o meu. A distância entre família e trabalho é diferente da minha distância. Então, não adianta eu querer fazer com que ele coloque trabalho na mesma proporção que eu, na mesma prioridade que eu. Então, cara, eu vou direcionar o cara, construir uma agenda. Eu faço muito isso no clube, cara. A gente tem mentorias do clube. E a maioria das mentorias que eu faço do clube não tem nada a ver com estratégia e comercial. Acho que as mentorias elas duram em média 2 horas. Das 2 horas, 1h30 é a gente falando, sim, sobre estratégia, mas de vida. Eu já montei a agenda com o mentorado. Já montei a agenda, já ajudei o cara a montar a agenda. Só que primeiro o que você vai entender, cara? Qual é a prioridade desta pessoa? Qual é o momento de vida desta pessoa, né? Qual é o momento de vida dessa pessoa? O que eu acredito? O que ela acredita que ela tem que colocar como prioridade compromisso? A gente começa a agenda colocando compromisso recorrente. E agenda, não existe agenda pessoal e agenda profissional, irmão. É uma vida só, são 24 horas. Então, numa agenda, não inventa de querer me fazer uma agenda pessoal, uma profissional. É que nem Instagram, irmão. Instagram é pessoal, profissional, bicho, pra mim é só um. Então, você vai lá, constrói sua agenda. A primeira coisa, compromissos repetitivos, recorrentes. Então, se eu tô definindo que a prioridade é... Eu, por exemplo, desde quando... Uma fase da minha vida, eu voltei pra Manaus e me comprometi em levar meus filhos pro colégio. Então, meu horário ali de 7 da manhã, 9 da manhã, é levando meus filhos pro colégio, o compromisso com eles. Depois disso, vem o trabalho. Então, na minha agenda, tá lá todos os dias marcado esse horário pra isso. Cara, lá no finalzinho da minha agenda, 8 horas da noite, 9 horas da noite, tem, cara, cuidar da minha saúde pelo menos 3 vezes na semana. Isso é recorrente e é inegociável. Já coloca.
Qual é o cliente que é importante, qual é o compromisso que é importante, meu chefe é importante, todo domingo eu tenho uma bota na agenda. E assim você vai construindo baseado na tua prioridade. Eu acho que é muito importante a gente, quando a gente delegar, entender qual é a prioridade do cara, qual é o momento do cara para ajudar ele a organizar a agenda dele. Porque se ele organiza a agenda dele e compatibiliza ainda com a minha, aí a gente tem produtividade. Cara, tem uma outra coisa que eu tava pensando aqui. Primeiro que eu tava lembrando até a história do Caio Carneiro falando sobre os pratinhos que a gente tá falando. Que ele falou assim, cara, eu posso te ajudar a melhorar a sua gestão, posso ajudar a melhorar a performance. A única coisa que eu não posso te ajudar é estar afim. Cara, não tem como. Quando o cara não tá afim, quando a gente tem um colaborador que a gente não tá afim, você não sabe como. Ele é o pratinho que tu tem que estar rodando ali. Mas só que, aonde é que eu chego com isso, cara? A gente tá chegando uma geração mais nova, que tá entrando, que tá dentro da sua fábrica, que tá dentro das universidades, que a gente começa a entender que quando a gente fala sobre gestão de tempo, todos nós começamos aqui, nós somos da mesma geração. A gente sabe que se eu vou pegar a minha semana, o que que eu vou fazer? Cara, eu boto lá meu trabalho, eu boto lá o que é negociável dos meus filhos, eu boto os nossos treinos, a gente bota nossos treinos e a gente vai seguir. Só que o que eu vejo nessa geração? E aí eu quero saber, cada um vai ter uma visão. Na medicina, uma vez a gente estava discutindo essa história sobre os alunos que o horário deles acabou. Entendeu? A gente chegava 5h30, 6 horas da manhã no hospital, saía 8, 9, 10 da noite e, cara, ninguém Tudo bem. reclamava. Só que, pô, outra vez eu estava vendo de um ortopedista falando que em Harvard, o cara fez faculdade, tá fazendo faculdade de medicina em Harvard, tá no último ano, que é o internato. Deu 5 horas da manhã, o cara tá no meio da cirurgia, o aluno, ele falou, doutor, deu o meu horário. Harvard, tira a luva, sai do campo e vai embora. Então, assim, quando a gente vai falar sobre gestão, como a gente vai falar sobre como a gente vai lidar com as pessoas que estão do nosso lado, como é pra você, cara, essa geração, o que você tá vendo dentro da sua fábrica? Não tá muito diferente da medicina não, Jeff. Então a gente tem os mesmos desafios, as mesmas dificuldades e se serve de consolo em qualquer lugar do mundo. Então a gente tem operação na Índia, na Inglaterra, na Tailândia, a gente conversa sobre isso, até porque a nossa empresa é uma empresa familiar. Então ela tem de história tem 120 anos, mas na mão do dono está indo para 30 anos. Então, quem reconstruiu a empresa está agora se aposentando. Então, tem a galera que chama New Generation, que é a turma nova. E é o desafio de preencher todos os pontos, porque às vezes uma posição está sendo substituída por 2, 3. Então, a gente está tendo essa dificuldade. O que eu vejo na fábrica hoje? Primeiro, o processo de seleção ele tem que ser mais rigoroso, até para a gente conseguir entender qual aquele que tem a pegada que a gente precisa. E a gente tem que se adaptar, cara. A gente tem que se adaptar porque é isso aí. Deu 1 hora, larga a caneta, não interessa se o pato é macho, ele quer ir embora e... Antes quantas vezes, cara, véspera de salão do automóvel, a gente chegava na fábrica às 7 da manhã, ficava até às 5, 6, ia para a faculdade, respondia a chamada, voltava, ficava até as 2 da manhã, porque você tinha um compromisso. Agora não, cara. Não, vai ter um evento para montar a moto pro salão, pro festival Interlagos. Não, deu meu horário, chefe. E você não tem como lutar contra. Você não tem como lutar. É aquilo mesmo, e você tem que se adaptar. Eu era bem resistente com relação a isso, mas quando eu fui visitar minha faculdade em Joinville, que eu vi que a faculdade mudou, a faculdade estava toda pintada, como podemos construir um mundo melhor? Aí tinha um funcionário antigo, e aí, cara, como é que tá? Cara, mudou tudo aqui, esses moleques ficam abraçando árvore agora, dando um beijo na árvore. E a faculdade estava toda decorada, frases motivacionais, um lago lindo. Eu falei, bicho, se a faculdade mudou, eu tenho que mudar, senão eu vou ficar para trás. Então, o que a gente faz você reduz aquela quantidade de responsabilidade, mas uma coisa é fato, essa molecada está muito mais inteligente, resolve as coisas muito mais rápido. Tem uma sacada que os meninos lá têm. Eu falei, cara, como é que eu nunca vi isso, bicho? 15 anos, falei, essa merda, o moleque vem, pega a sacada e faz o negócio. Até projetos, eles aprendem muito rápido. Tem uma plataforma de treinamento, o moleque se cadastra, paga lá R$14,90, construiu um equipamento que a gente estava pensando há 2 anos e não conseguia chegar, o moleque chegou em 1 mês e resolveu.
Então, eles são muito mais dinâmicos, muito mais inteligentes, têm acesso a mais informações, mas eles priorizam o bem-estar. Isso é fato. E a saúde mental também. Então, eles não vão endoidar. Eles não vão... Vocês falam sobre saúde mental. Eu lembro que uma vez a gente estava falando com os alunos, né, na faculdade sobre essa história de. Não lembro quem foi o professor, né? De que eles estavam muito mais depressivos e estavam tomando as medicações. E eu lembro que um aluno falou assim: professor, a diferença da minha geração e da sua é o seguinte: vocês também precisavam. A diferença é que a gente toma um remédio. A gente toma cerveja. Boa. Ô, Ícaro, eu quero trazer essa nova geração, cara, para dentro de empresários, porque a gente sabe que, cara, a empresa, no final, tudo é venda e performance. Se você não se adaptar, cara, a concorrência, o dia a dia te engole. Como é que você vê, cara, esses novos empresários, você que está no grupo, como é que você vê essa mudança de paradigma? Os novos empresários, a nova geração. A nova geração dos novos empresários. Nova geração e nova... porque são duas coisas diferentes. Porque tem os jovens empresários, tem uns que não é tão jovens assim, né? Graças a Deus. Vamos lá, novos empresários. Se a gente falar de 10 anos atrás, aí, os novos empresários dos últimos 10 anos, tinha muito empresário que queria entrar no segmento de tecnologia, né? Entrou no segmento de tecnologia, a tecnologia ainda estava apoiando ideias. Hoje já não é mais assim, né? Hoje, até o segmento da tecnologia, ela demanda resultado. Então você precisa, antes de qualquer coisa, antes de entrar no mercado de tecnologia, você precisa primeiro performar um produto, dar atração para você conseguir levantar um capital e aí se transformar realmente numa empresa, numa startup. Então isso tem melhorado. Antes disso, muita gente achando que a startup era um negócio que eu podia fazer algo de propósito, com propósito, e o cara tem 20 anos. Sabe? Nem o que viveu da vida para ter propósito. Isso me deixa puto, vou te ser sincero. Essa nova geração me deixa puto. No que diz respeito ao trabalho, pra caramba. Diferente do Leandro, eu encontro muita gente da geração nova que não tem essa velocidade, não é um padrão, essa velocidade de aprendizado e tal, entendeu? De execução. Na verdade, eu encontro muita limitação. Essa galera nova não consegue mexer numa planilha de Excel, cara. Os caras não sabem, eles já viveram no mundo da internet, do computador, do telefone, que eles não precisaram passar pelo grupo sucesso, como a gente passou, para aprender a fazer uma fórmula no Excel. E o cara não sabe, ele não sabe fazer uma apresentação, ele não sabe. Eles aprendem, eles têm maior habilidade no que diz respeito à usabilidade de produtos digitais. Mas eles não... O processo de lógica dos caras é muito devagar, etc. Então, eu concordo completamente com o que o Leandro disse sobre melhorar o processo de recrutamento. Como que e quando eu falo que eu fico puto, é porque eu ajo de maneira muito agressiva em cima disso já. Nosso processo de recrutamento, ele é muito focado em entender se a pessoa tem os valores que nós temos. Um dos nossos valores é tropa de elite, irmão. Uhum. Então não tem mimimi, meu amigo. O cara tem que... Ele já entra... Se ele vai entrar como estagiário, ele é um estagiário de alta performance. Se ele não for, ele não entra. Entendeu? Independente de qualquer tipo de cargo que o cara entra aqui, ele tem que ser um cara de alta performance. Ele não pode ter mimimi, esse negócio de horário, etc e tal. Aqui, o beabá é muito bem explícito no processo de contratação. Eu acho que é isso que é ter um processo de recrutamento mais rígido. Depois disso, tem um processo de onboard, que é o teste desse cara. A cultura da empresa precisa ser muito forte. Muito forte. O que eu digo que a cultura da empresa tem que ser forte? As rotinas, o que a gente cobra como comportamento, a gente não pode tolerar comportamentos diferentes desse. Essa geração está muito focada em só querer fazer o que ela quer fazer. E o que ela acha que ela é boa de fazer. E isso é uma perda de eficiência gigante. Eles querem, eu quero trabalhar em casa. Cara, muitos modelos de negócio são horríveis para home office. A maioria, na minha opinião, a maioria dos modelos de negócio não cabem home office. Então, e os caras querem home office, eles querem conforto, eles querem... Meu amigo, você tem que comer... A gente está criando... E eu sou agressivo com isso porque eu sei que vai cobrar. A vida vai cobrar. O ciclo da vida está aí. Homens fortes constroem tempos fáceis constroem homens fracos fracos constroem tempos difíceis
que, de novo, constroem homens fortes. Nós estamos nos tempos difíceis por causa de homens fracos. E nós vamos. E na minha percepção, isso vai ser pior. Então, o que eu puder ajudar para enfrentar esses tempos difíceis e criar homens fortes, mulheres fortes, eu vou fazer. Eu acredito muito que a gente só vai conseguir. E isso não vai ser na minha geração, não vai ser na nossa geração, vai ser na próxima geração. E na próxima geração que a gente vai criar, de novo, homens tão fortes quanto os nossos pais. Que não tinha um pingo Nada. de mimimi, meu amigo. Era o que precisa ser feito. Vamos fazer. Eu acredito sim numa nova geração de homens fortes que tem um objetivo muito claro de propósito, o que eu vou fazer no mundo, preocupada com o mundo, mas sem esse mimimi todo que acontece. E isso a gente faz aqui dentro. Então, uma coisa que eu sou bom já hoje é de delegar. Hoje eu tenho, nessa questão de delegar, hoje a gente tem várias operações porque eu tenho sócios operadores em todas as operações. E é uma coisa que todos os 5 concordam. Isso precisa ser exalado dentro da tua empresa. Então, se você quer se blindar, entre aspas, contra o ruim, a parte ruim de produtividade dessa geração, cria uma cultura muito forte. Essa cultura vai definir teu processo de recrutamento muito forte. Essa cultura vai definir teu processo de onboarding, né, de integração desse funcionário muito forte, ao ponto de, durante esse processo, o mais rápido possível você entender, bicho, esse cara faz parte, ele se sente pertencente e eu quero que esse cara continue pertencente à minha equipe. Ou então ele fale, eu não vou me adaptar aqui. Tem que ser pressionado para expurgar o cara. Ou a mulher, né? Enfim. Você sabe o que eu tava lembrando quando você falou sobre isso? Dentro da faculdade de medicina, eu sabia que eu ia começar a trabalhar e a ganhar dinheiro depois de 10 anos. Então, faculdade, depois terminou a faculdade, você vai fazer sua especialização, subespecialização, e daí você vai começar a estar no mercado de trabalho. E eu lembro que, cara, no 10º ano, quer dizer, o último ano, que teoricamente seria mais fácil, eu lembro da minha esposa falando pra mim, a gente morando em Goiânia, falou assim, Jeff, esse é o pior ano da gente de trabalho. Por que que acontecia? Eu era o residente mais velho, eu operava as maiores cirurgias, a cirurgia de 6, 8, 10, 12 horas, e eu era responsável pelo paciente. Então, eu era o cara que, meu celular, 24 horas, final de semana, mano, qualquer coisa que aconteceu, eu tinha que estar lá no hospital. Só que, aí vai... Existem as coisas boas dos meninos novos? Existe. Sabe uma coisa que eu acho legal? Vamos dizer, tudo que a gente passava sobre assédio moral e sexual, Sim, hoje não tem. hoje não tem. Você tá entendendo? E isso eu acho muito bacana. A gente teve que aguentar. Vou concordar com você quando a gente fala sobre o que fez a gente forte. Foi simplesmente a gente passou por tudo isso e nós três, eu posso dizer de boca cheia aqui, que fazemos diferença nos nossos negócios porque a gente passou, foi resiliente, e essa é a palavra para mim que falta muito, a resiliente, saber assim, cara, um dia eu vou estar lá em cima. E o dia que eu estiver lá em cima, eu mudo o jogo. Faço diferente. Eu faço diferente. Eu não vou fazer o que fizeram comigo. Eu não vou fazer um assédio moral que fizeram comigo. Dentro da cirurgia, eu tava lembrando esse final de semana, eu fui fazer prova na USP Ribeirão Preto. E quando eu cheguei lá, fazer prova na segunda fase, o cara perguntou de onde era. Eu falei que era de Manaus. Ele perguntou quantas pessoas, quantos habitantes de Manaus. Eu falei que na época era 1,5 milhão. Ele falou assim, mas você tá falando só de gente ou de macaco também? Pô, cara. Esse é o tipo de brincadeira aqui hoje, né? Você tá entendendo? Imagina hoje. É. Não, e eu lembro que quando eu recebi isso aqui, eu olhei pra chefe do serviço, olhei pra ela, ela fez uma cara... Cara de Cara, naturalidade. não, pelo contrário. Ela entendeu o quão pesado foi aquilo dali. Mas depois que eu passo por tudo isso, quando eu estou como chefe, o meu pensamento como professor e como chefe é, cara, vamos fazer diferente. Eu não gostei daquilo que fizeram comigo, então... eu vou fazer diferente. Mas aí a gente vai entrar. Cara, os meninos estão entrando na residência de cirurgia. Tá faltando vaga. Tá sobrando vaga no Brasil todo. Nos melhores hospitais. Por quê? Porque o menino entra, passa uma semana, 2 semanas e fala... ai, é muito difícil. Putz, cara. E a minha pergunta é assim... Quem que vai ser a próxima tropa de elite? Quem que vai estar na frente? Porque eu vou precisar, quando eu tiver velhinho, que eu precisar que alguém me opere, eu quero que seja um cara que seja sangue nos olhos, que operou muito, que conhece, você tá entendendo? E termina a cirurgia, né? E que termine a cirurgia. Não larga ali. Quem vai ser? Ah. Quem vai sofrer com isso? O cara que tiver a perda de um pai porque não tinha um cirurgião disponível, vai ser o cara que vai querer mudar o jogo. Ele vai sofrer pra cacete, ele vai aguentar a porrada porque ele sofreu. Ele vai aguentar a porrada e ele vai se transformar em um novo cirurgião. Isso vai acontecer, na minha percepção, isso vai acontecer numa quantidade relevante para criar uma nova geração de homens fortes.
Mas tem uma coisa que eu admiro nessa galera nova, cara, é que eles não têm apego afetivo ao negócio, ao business, ao produto. Eles estão ali vinculados àquilo que eles acreditam, Sim. que eu chamo de o propósito deles. Sim. Então, a partir do momento que aquilo não é mais, que a empresa, que o produto não é mais interessante, ele vai embora. Ele não tem aquela, não, puta, eu gosto de moto, não, eu gosto de carro, vou ficar nessa indústria, essa atividade, ele não tem uma visão de longo prazo com a empresa, com o produto. Então, isso eu acho interessante. Embora seja muito ruim para o negócio, eu acho interessante porque na última ali está se priorizando. Não sei as consequências disso. Eu fico na dúvida exatamente. As Quais são as consequências dele se priorizar tão novo? Eu fico me perguntando exatamente isso, né? Cara, é muito novo os caras eles quererem ter tomarem atitudes como se já tivesse vivido o suficiente para saber o que quer. Isso é complexo, velho. Como que uma pessoa sabe o que quer sem ter vivido experiências? E aí eu encontro um moleque, tanto que hoje, gente, se vocês olharem pesquisas de recrutamento, a galera aí dos 16, 17, 18 anos tá entrando no mercado, até 20 anos tá entrando no mercado. Bicho, o que tá mais acontecendo? Estão levando os pais, porque eles não sabem, eles têm falta de confiança de saber como se posicionar na frente do entrevistador. Estão levando os pais, parentes. Eu já tive Eles vêm vários com pedido estagiários de salário. que a avó foi levar. Eles vêm com o pedido de salário. O segundo fator que desagrada é o valor que eles acham que vão receber. Então tem um desalinhamento do que eu quero e e de como eu acho que tem que acontecer as coisas, que é muito grande. Entendeu? Parte dessa característica deles acreditarem que sabem o que querem. Não, eu dentro da medicina, eu tenho preocupação. Não vou mentir pra vocês. Porque, assim, cara, inovação, all in hub e tal. Cara, isso muda, bacana ter alguma coisa. A gente sabe essa premissa. Mas medicina é medicina, mano. Virose é virose. Cirurgia é cirurgia. Cirurgião, tem que costurar. cirurgião e piloto de avião, meu amigo, é hora de voo. Tá bom. É hora de voo. As decisões que hoje eu tenho, depois de 20 anos de formado como médico, são completamente diferentes do que há 20 anos atrás. Mas imagina se toda hora, se todo ano, a cada 6 meses, ou menos do que isso, eu mudasse de especialidade. Não vou ser cirurgião de cabeça e pescoço, agora eu vou fazer no outro. Não, daqui a pouco o outro ano eu vou fazer não sei o que, eu vou fazer não sei o que. Vocês entendem que, assim, a preocupação que eu vejo que o Ícaro tem, tem coisas muito boas e tem coisas que pesam. E pra mim, dentro da medicina, o que pesa, assim, não adianta. Piloto de avião e cirurgião, meu amigo, hora de voo. As decisões que são tomadas são decisões rápidas. E não dá pra em 6 meses o cara dizer que ele já sabe tudo. Não sabe. E eu tenho 15 anos e a gente sempre fala muito isso. Os erros dos cirurgiões, dos grandes cirurgiões, de qualquer cirurgião, vai ser logo no começo, porque ele ainda tá aprendendo, ou muito velho, porque ele já tem excesso de confiança. Então, assim, esses dois são os momentos que a gente vai pensar. Meninos, vamos lá. A gente já tá chegando já ao nosso final. Eu queria que vocês deixassem aqui, cara, tecnologia. Você falou sobre o Google Agenda. Cara, hoje em dia é o seguinte, se eu converso com alguém, eu marco alguma coisa, e eu não vejo o cara pegar o Google Agenda, e ele não tiver assim, eu não confio na pessoa. Né? Como é que é pra você, Ícaro? Do mesmo jeito, cara. Do mesmo jeito. Tem outras ferramentas? Eu Desculpa, vejo até que a pessoa perguntar. não é profissional. Hoje não tem um cliente nosso que não se acostume ou por causa do processo, ou o cara, quando ele olha, ele vê a nossa organização, ele fala, pô, eu quero aprender isso. Rapidamente ele vem aqui, pega uma mentoria, alguma coisa parecida para aprender a como usar a agenda. Então é muito difícil o cara passar pela gente e não aprender. Eu acredito que isso é parte de você ser eficiente. Você só vai conseguir eficiência na vida. E eu não tô falando de eficiência de trabalho só não, tá? É eficiência de vida, pô. O que é prioridade pra você? Saúde, família? Como que você balanceia esse direito? Só você tendo uma boa agenda. E eu uso nada mais do que o to-do list do Google, que é a lista de tarefa lá da Google Agenda, e a Google Agenda, exatamente para aquilo lá que você falou. No Eisenhower, parte disso é aumento de probabilidade de você executar as coisas, né? Então, quando você fala, a probabilidade é muito baixa de você fazer alguma coisa. Quando você anota, aumenta a probabilidade, se eu não me engano, 20%, tem um estudo para isso. Quando você agenda, a probabilidade aumenta demais, se eu não me engano, é para 60 e poucos %, tá? E aí sim. Então, quais são as ferramentas que podem me ajudar nesse processo?
to-do list. Eu crio várias agendas para áreas diferentes da vida. O que é importante, mas não é urgente, eu boto lá. E eu tô sempre olhando para ela e para a agenda, para trazer o máximo dessas anotações para dentro da agenda, para agendar um horário para fazer, com quem eu vou fazer, prazo para fazer, porque senão nunca vai sair também de lá. Quantas vezes? Quem aqui já escreveu uma lista de desejos no final do ano pro ano seguinte? E vai... Todo mundo. Sabe como você pode fazer com que uma porcentagem maior desses desejos eles se realizem? Não só anota numa lista, bota na agenda, meu amigo. Bota na agenda e bota um negócio lá. Se é uma coisa que não vai acontecer só lá pelo 3º mês, lá por março, abril, maio. Bicho, bota isso todos os dias, só pra te incomodar. Eu duvido se tu não vai alcançar, realizar mais coisas nessa lista de tarefas. Então, no que diz respeito à tecnologia, é simples. O mais complexo na minha percepção é você entender prioridade, você ser disciplinado para executar o mais planejado possível, né? Ficar próximo da execução. Então, acho que é isso. Leandro, o que você usa, meu amigo? Não, eu uso o método que meu chefe me ensinou, que é KISS, Keep It Simple, Stupid. Então, mantenha as coisas simples. Então a gente usa a agenda do Outlook, a gente trabalha com 5 fusos horários diferentes, né, cara? Então é Manaus, São Paulo, Inglaterra, Índia e Tailândia. Então, ou você agenda ou você tá perdido. E além disso, você tem um follow-up de todas as áreas, né? Então eu tenho um documento no Word, onde eu tenho, ou no Notes, no Samsung Notes, onde eu coloco tudo que cada área precisa fazer. Então, qualidade, o que está pendente, qual foi o dia que abriu, qual que é o status. Então, qualidade, importação, compras, financeiro, logística, produção. Então, cada área eu tenho uma nota e a pessoa responsável com a agenda, com as reuniões que tem que acontecer de acompanhamento com cada operação. Mas, assim, é o que a gente fala lá na fábrica. É o arroz com feijão bem temperado. Não adianta você inventar um monte de coisa, um monte de aplicativo sofisticado. É o que você falou. Google Agenda, o To-Do, e é o que é. Olha só, eu não ia fazer essa pergunta, mas me voltou na cabeça. O que reenergiza, cara, vocês? Porque quando a gente tá falando de gestão de tempo, as pessoas acham, a gente sempre brinca, porque o Leandro tá no meio, eu brinco, Ícaro, dizendo que ganhar dinheiro até sexta-feira, meio-dia, depois você não fica nem mais rico, nem mais pobre, mas você vai ficar mais puto. Você tá entendendo? Porque assim, eu mato tudo até sexta-feira, meio-dia, porque assim, eu já aprendi que pra mim, cara, o que é importante é sexta-feira à tarde eu tô livre, sábado a gente pedala de manhã, domingo a gente corre nada e o resto, cara, eu gosto. Meu prazer de reenergizar é, bicho, tá com minha família e acabou. Nem que seja fazer nada, nem que sábado de tarde eu, depois do almoço, deito com minha filha, abraço ela, minha mulher deita do lado. E isso daí vai reenergizar. O que reenergiza vocês depois que a gente gera esse tempo todinho? Cara, que me reenergiza é estar com as meninas, brincar com as meninas, cozinhar com elas. Às vezes a gente faz um prato, faz um negócio diferente. Ou então, às vezes quando eu tô muito pesado, que a semana foi pesada, eu vou lá na Ponta Negra só pra ver a galera lá, 10 minutos, 6 da manhã. Eu chego lá 10 para 6, fico até 6, sacaneio com um, brinco com o outro, falo da Ninja, sabe, zoo a Camila e tal. Cara, aquilo o treinar no sábado, a nossa resenha do sábado do treino, a conversa e brincar com as meninas me reenergiza. É o que dá aquele respira fundo e bora que agora tá na hora de pedalar. E você, Ícaro, o que é que dá reenergiza, cara? Cara, acho que mais importante do que o que me reenergiza, eu acho também a gente quer falar pro pessoal, né? O que eles podem, como que eles podem se reenergizar. Então, entender. Cada um é diferente, cara. Tem gente que vai gostar do boxe, tem gente que vai gostar da yoga, vai se reenergizar fazendo boxe, tem gente que vai se reenergizar fazendo yoga. Acho que é importante, se você ainda não encontrou o que te dá prazer, o que te descarrega, o que você não lembra dos problemas, aumenta o teu repertório, cara. A maioria das vezes as pessoas que não encontram essa atividade de reenergização, eles acham que não existe. Aí eles vão se introspectando. Fica tentando mesmo. Ou fica tentando a mesma coisa, ou fica tentando que os outros... Cara, aumenta o repertório. A Josi fala, pô, você tá cansado e você vai treinar? Eu vou treinar justamente porque eu tô cansado. A minha cabeça tá cansada, então eu preciso descansar o corpo para poder descansar a cabeça. Então isso é a forma como o Leandro
descansa a cabeça dele. Eu acho que pra gente que tem uma vida corrida pra cacete, é mais importante a gente descansar a cabeça do que descansar o corpo, na maioria das vezes. Mas, dependendo de quem tá assistindo a gente, você pode encontrar um momento de descansar a cabeça e descansando o corpo. Tem amigo nosso que gosta de praticar tiro. Sim. Então, cada um tem o seu... Vai atirar pra descansar. Cada um tem o seu jeito. O meu, fui crescendo no repertório, eu sei que qualquer atividade que eu faça, qualquer não, algumas atividades, nem todas as atividades, que faça eu suar, faz meu corpo cansar, eu ficar muito focado, então eu sempre procuro esportes que não dá pra perder a atenção, não dá pra gente desfocar. Tem esportes que... Kart, por exemplo, é um dos esportes, cara, não tem. Dirige um kart e tenta pensar em outra coisa. Vai fazer trilha de bicicleta, é chão. Uma trilha de bicicleta. É chão. Chão pra caramba. Pense no cross, que tu tem que fazer muita curva. Tu tem que estar lá, mano, presentaço. Luta, mesmo jeito. O tênis, que hoje eu tô... Recentemente a gente vem praticando tênis a rodo aí, porque, cara, é um cardio, faz eu suar. Não importa se eu tô cansado, me ajuda a descansar. Às vezes eu fico com dor no ombro depois disso, mas, cara, minha cabeça ficou no lugar. Hoje, e sempre tenta uma dica. Aumenta o teu repertório baseado no que é importante pra você. Se a família é muito importante pra você, provavelmente alguma atividade que você for fazer com a sua família, ela é aquela atividade que vai te reenergizar. Pra mim, a minha família hoje, o meu trabalho, antigamente era diferente, tá? Os valores, eles vão mudando de prioridade, né? Conforme nossos ciclos. Hoje, com 2 filhos, 3 anos casado, minha família e meu trabalho é muito um do ladinho do outro ali de prioridade. Então quanto mais você trabalha com propósito, mais próximo do que você gosta de fazer, o trabalho também vira uma reenergização. Eu tenho várias atividades aqui dentro que me ajudam pra caramba a reenergizar. Eu faço isso de propósito. Reunião estratégia de planejamento de novos canais de venda, novos negócios. Eu peço da galera para me chamar de vez em quando. Ei, tem alguém aí querendo montar um novo negócio? Tem alguém aí querendo montar um novo canal? Porque isso é um tesão para mim. Eu gasto 2 horas aqui, parece que foi 2 horas de tênis. É verdade. Minha alma sai... Eu gosto de conversar com os meninos da produção. Sai renovado. Então, aumente o seu repertório, entenda quais são os seus valores principais. Tente achar atividades em cima disso. Pra mim, todo domingo, se eu pudesse... Não é todo domingo que a gente consegue fazer, mas a maioria deles, eu faço churrasco pra minha família de manhã e de noite hambúrguer. Eu adoro, eu fico cansado pra caramba. Eu passo o domingo todo meio trabalhando ali, trabalhando ali na churrasqueira. Mas E tem que passar pela missa. já tem que passar pela missa. Mas, cara, isso é o que me reenergiza. Isso me deixa próximo do meu valor. Isso me mostra... Eu tenho uma certa... Tenho não. Estou deixando de ter. Uma certa dificuldade de estar sempre ali servindo. Isso pra mim é uma forma que, cara, eu gosto de servir desse jeito. Então, puta, tô fazendo bem, tô servindo, tô aumentando minha mentalidade, tô me reenergizando. Acho que o mais importante é isso. Entender qual é a tua prioridade, aumentar teu repertório, encontrar as atividades, botar na agenda, mano. Tem que buscar. Meu almoço, só não perder a oportunidade. Sábado, o meu não é até sexta. O meu é até sábado de manhã. Sábado de manhã eu tenho um compromisso aqui de treinar a minha equipe. Né? Então, todo sábado de manhã a gente vem pra cá. Mas eu tenho um compromisso pós isso que já começa com a minha família. O meu almoço com a minha esposa é crucial. Todo sábado a gente almoça juntos, depois a gente fica à tarde, a gente vai fazer alguma coisa juntos e tal. Daí, e domingo é com a família. Então, são dias que eu não marco nada de compromisso. Bota na agenda. Meninas, vamos lá, a gente tá terminando. Eu queria que vocês deixassem redes sociais. Leandro, quem quiser saber sobre triatlon e sobre a Triumph, qual é a sua rede social, meu amigo? Instagram, LeandroCSO_. E tem mais alguma? Não, só o Instagram, então tá bom, vamos bem lá. devagar. O resto é treino e trabalho. Ícaro, vamos lá, meu amigo. Ícaro C. Gaspar, @Ícaro C. Gaspar, lá tem todos os outros arroba lá, você consegue encontrar lá, tem tudo lá que você pode aprender um pouquinho, conhecer um pouquinho mais da gente lá, nossa trajetória, o que a gente oferece. Pô, bacana. Turma, então se você gostou do Jeff Podcast, se você aprendeu um pouco aqui sobre gestão de tempo, e se você tem algum amigo, algum familiar que você quer que ele comece a usar a agendinha dele aí, manda pra ele, cara, disfarçado, não precisa cutucar o cara não, só fala assim, assiste isso aqui que eu acho que... Cara bonito que fala. Até falar no final, olha, o dress code, isso aqui não foi combinado não, mas a gente tá todo mundo de preto aqui, all black. Pessoal, beijo no coração, até o próximo Jeff Podcast. Valeu.